Agora, nosso segundo assunto a ser estudado hoje é sobre os números primos. Vamos iniciar aqui com a introdução sobre esses números. Os números primos são um mistério estudado pelos homens desde a Grécia Antiga. Sua importância se deve a diversos aspectos. Sob o ponto de vista matemático, eles são tidos como os tijolos de construção dos outros números. Isso porque todos os números naturais maiores que 1 podem ser escritos como um produto de números primos. Essa teoria é conhecida como teorema fundamental da aritmética. Isso quer dizer que todo número natural maior que 1 pode ser escrito como a multiplicação de números primos. Pense em um número natural qualquer. Depois de estudar o que são números primos, você poderá constatar essa teoria. Sob o ponto de vista tecnológico, são os números primos que nos garantem a segurança ao navegar na internet, ao fazer transações financeiras de forma virtual, etc. Isso porque eles são utilizados no que chamamos de criptografia, que tudo isso na internet, nos bancos, eles usam números primos para que o acesso fique mais difícil a pessoas que queiram roubar, que queiram burlar essas senhas, essas regras. Para entender um pouco mais sobre números primos e criptografia, você pode visitar esse site que está aí na apostila de vocês, na página 75. E o que são números primos? Nós vimos essa introdução, vendo a importância deles, onde é que eles são usados na criptografia. O que é a criptografia? É como se eu usasse segredos para representar uma senha que realmente é uma senha. Eu uso a criptografia para desvendar problemas e assim ela tem uma infinidade de aplicações. Quem tiver interesse, entra aqui nesse link para você entender melhor. No capítulo 8, que é esse mesmo, nessa mesma página na apostila de vocês, eu tenho aqui uma aula sobre números primos. Vamos ter um resumo para você entender melhor. O que são números primos? São os números que admitem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Números primos são números que têm apenas dois divisores. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Essas são características do número primo. Exemplos de números primos. O número 2. O número 2 é um número primo porque o 2 eu posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. O 2 só divide por 1 e por ele mesmo. O 2 não divide por 4. O 2 não divide por 6. O 4 é que divide por 2 e o 6 é que divide por 2. Então, os divisores de 2 são 1 e 2. O 2 é um número primo. O 3 é um número primo, pois o 3, eu vou dividir o 3 por 1 e vou dividir o 3 por 3. Também é primo. O 5, eu vou dividir o 5 por 1 e por ele mesmo, que é o 5, também é primo. O 7, eu vou dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, esses números são exemplos de números primos, pois todos eles têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, como vocês podem observar. Então, vamos ver aqui exemplos de números primos. Já dissemos o 2, o 3, o 5 e verificamos o 7. Qual seria, na sequência, o próximo número primo? O 8 não é primo porque o 8 divide por 2, por 4, por 6. Por 6 não, e por ele mesmo. O 9 não é primo porque divide 1, o 3 e por ele mesmo. Então, depois do 7, nós vamos ter o 11, depois o 13, depois o 17, o 19, o 23, o 24 não é primo, 25, 26, o 27 divide por 3, por 9 também não é primo. O 23, depois do 23, nós temos o 31, nós temos o 37, nós temos depois do 37, o 43 e por aí vai, pessoal.
Vocês percebam que existem infinidade de números primos. Para eu saber se ele é primo, é só eu verificar. Ele divide por 1, por 2, por 3. Se ele tiver mais de 2 divisores, ele não é primo, como que nós temos aqui embaixo. Números que não são primos são chamados de compostos, porque eles terão muitos divisores, mais de 2, como o 24. O 24 não é primo porque os divisores de 24 são 1. Posso dividir o 24 por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e pelo próprio 24. Então, olha quanto de divisores ele tem. Então, ele não atende essa regra, que só divide por 1 e por ele mesmo. Por isso que ele não é primo. Se ele não é primo, ele é chamado de um número composto. Voltando agora na apostila de vocês, nós temos na página seguinte, na página 76, nós vamos ver o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes, ele elaborou um quadro, nesse quadro tinham vários números e ele foi identificar qual deles era primo. Vamos aqui no Saiba Mais, aqui diz que Eratóstenes era um matemático, astrônomo, historiador, geógrafo e filósofo grego. Nasceu em Cirene, uma colônia grega do norte da África, lá por volta de 276 a.C., e passou grande parte de sua juventude em Atenas. Foi um brilhante aluno e estudou com os melhores professores de seu tempo. De sua extensa produção intelectual, destaca-se um tratado sobre geografia que divide o globo em paralelos e meridianos, sistema que continua em uso até hoje, que vocês devem ver em geografia. Ele também sugeriu que era possível chegar à Índia partindo da Espanha e que existiam terras habitadas no Ocidente, conforme Colombo provaria mais de 1.700 anos depois. Ao chegar na América, além de tudo isso, Eratóstenes descreveu um método prático de determinação dos números primos, conhecido como crivo de Eratóstenes, que é a imagem aqui dele. Então, ele facilitou então a descoberta de quais são os números primos, como vamos ver aqui na prática. Agora é com você. Seguindo as orientações dadas, determine os números primos menores que 100, utilizando o método do crivo de Eratóstenes. Na aula anterior, aqui, esse momento aqui, eu identifiquei alguns primos, até o 43. E existem mais, existem infinitos. E com esse crivo que Eratóstenes fez, ele consegue identificar os primos até 100. Quais são os números primos menores que 100? Então, a partir disso aqui, a gente vai identificar quais são os primos. Um número natural é primo quando só é divisível por 2 números naturais, 1 e ele mesmo. Quando o número natural tem mais de 2 divisores, como eu já falei, ele é chamado de composto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos eliminar os números com mais de 2 divisores e o que sobrar, ele vai ser um número primo. Então, vamos eliminar os números compostos aqui. O 2, pessoal, o 2 é o único número natural par que é primo. Eu vou circular os que não são primos. Então, o 2 é primo, o 3 também é primo. O 4 não é primo, porque ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. O 5 é primo, o 6 não é primo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar todos os pares, porque os pares, exceto o 2, não são primos. Todos os outros números pares não são primos. Então, eu vou eliminar todos eles, eliminando todos os pares. Agora, o 12, o 22, todos esses aqui são pares